Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast e eu gostaria de tratar com você hoje sobre a importância da Reforma Protestante. Estamos celebrando 508 anos de Reforma Protestante e eu quero tratar desta matéria com você. Então não saia daí, porque logo depois da vinheta nós estaremos de volta. A Reforma Protestante foi o movimento mais importante na história da Igreja desde o Pentecostes. Ela trouxe uma mudança profunda na área religiosa, econômica, cultural, social, e é um divisor de águas na história do cristianismo. É claro que a Reforma ocorre em virtude de fatos, acontecimentos que precederam a Reforma. Talvez pudéssemos começar com a Renascença, que ocorre no norte da Itália e que é uma grande mudança cultural no mundo, porque até então a igreja oficial da época é que controlava todas as áreas da vida. E a Renascença mexeu com 5 áreas vitais na história. Primeiro, na área econômica, né? A igreja é quem detinha o poder econômico. Então surge uma nova classe social na Europa e, desta forma, as viagens intercontinentais, descoberta das Índias, descoberta da América, descoberta do Brasil, muda por completo o cenário e tira das mãos da igreja o poder econômico. Uma segunda área que teve mudança importante foi na área política, porque era o Papa que punha reis, depunha reis, até que Maquiavel escreve O Príncipe, e nesta maneira, nessa análise, nessa cosmovisão, o poder político sai das mãos da igreja. Outra área foi a área científica. A igreja que dizia o que era verdade e o que não era verdade científica, até que o estudioso Copérnico vai fazer uma afirmação bombástica de que não era o Sol que girava em torno da Terra, ou seja, o universo não era geocêntrico, mas era a Terra que girava em torno do Sol, que o mundo era heliocêntrico. Isso gerou um barulho, um ruído muito grande, e ele não ousou fazer essa declaração pública, senão no final da sua vida, mas o seu discípulo Galileu Galilei vai fazer essa afirmação e vai ser preso pela Inquisição, e ele precisou negar suas convicções para não ser morto pela Inquisição. A outra área foi a área das artes, né? A igreja que também definia a questão das artes. Se um pintor ia pintar um quadro, ele tinha que fazer esse quadro dentro do viés do espectro religioso. Até que Miguel Ângelo, né, vai ter uma nova visão, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo vão ter uma outra visão, e eles então tiram também essa visão centralizada na igreja no mundo das artes. E finalmente a Renascença toca na questão da religião, porque o povo leigo não tinha acesso à Bíblia, e o que era importante não era texto da Bíblia, mas as notas de rodapé. Até que o monge agostiniano Martinho Lutero descobre essa verdade bendita em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, e tira também das mãos da igreja esse controle pleno e absoluto da religião. Bom, também é importante ressaltar o valor que teve na Reforma Protestante os chamados pré-reformadores. Talvez começando com John Wycliffe, na Inglaterra. Ele era um professor universitário, convertido a Cristo, e entendeu que a reforma só poderia ser implementada na Inglaterra se o povo inglês tivesse a Bíblia na sua própria língua. Então ele começa a tradução da Bíblia. Foi perseguido por isso, precisou fugir, mas os seus discípulos, os Lollardos, concluíram a tradução da Bíblia. Influenciado por ele, na Boêmia, John Huss é convertido a Cristo, começa a pregar com muita ousadia, denunciando os desvios da igreja da época. E ele foi preso
e ele foi conclamado a retratar-se das suas ideias, e como ele não se retratou, ele foi queimado em praça pública, como um mártir do cristianismo. Porém, quando ele estava ardendo em chamas, ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus levantará uma águia, e esta vocês não poderão matar. 100 anos depois, Deus estava levantando Martinho Lutero na Alemanha para dar o brado da reforma. Lá perto de Roma estava, em Florença, na Itália, Jerônimo Savonarola, que também pregou com grande ousadia, denunciando também os desvios da igreja. E ele, por não recuar, também foi morto pela Inquisição. Mas a reforma já estava madura para acontecer. E então o Papa Leão X estava levantando recursos para a construção da Basílica de São Pedro e envia os seus emissários à Alemanha, Johannes Tetzel, para vender indulgências. Ou seja, o Papa oferecia bulas de perdão assinada por ele, dependendo do dinheiro que entrava no gasofilácio. Vendia 5 anos de perdão, 10 anos de perdão. Se o valor fosse mais robusto, o Papa assinava uma bula de perdão perene. E quando Lutero vê que Johannes Tetzel está na Alemanha pregando sobre essas coisas, ele já conhecendo a verdade bíblica de que o justo viverá pela fé e que o homem não pode perdoar, só Deus tem esse poder, só Deus tem essa capacidade, então ele resiste às pregações de Johannes Tetzel e no dia 31 de outubro de 1517, ele vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, deflagrando aí, certamente, o movimento da reforma. Vale destacar que o interesse de Lutero não era romper com a igreja, mas reformar a igreja. Porém, ele percebeu que isso estava cada vez mais distante e cada vez mais impossível. E então, em 1521, 4 anos depois, houve a Dieta de Worms, e as autoridades políticas e religiosas conclamaram Lutero nessa dieta a se retratar de suas obras, de seus escritos, de suas pregações. E ele então respondeu naquela dieta: a não ser que vocês me convençam pelas Escrituras de que eu estou equivocado, eu não posso me retratar, porque a minha consciência está cativa da palavra de Deus. Não é lícito a um homem agir contra a sua consciência. Aqui fico, aqui permaneço, aqui me estabeleço, e que Deus me ajude. Ali foi de fato o corte radical, ali foi de fato a separação inevitável. E ali então começa mais histórica e precisamente a questão do protestantismo, né? Lutero percebeu que a igreja não podia ser transformada, reformada, porque a sua liderança não aceitava isso. E ele, ao sair dessa dieta, ele é raptado. Raptado não pelos seus inimigos, porque agora, por ordem papal, quem matasse Lutero não era passível de crime. Ele foi raptado pelos seus aliados, levado para o castelo de Wartburg, onde passou praticamente 1 ano dentro de um biombo, fazendo a tradução da Bíblia para o alemão, obra tão importante que, inclusive, veio influenciar a gramática alemã. Deus levantou Lutero nesse tempo, um monge agostiniano, para dar o pontapé nesse movimento que foi um retorno às Escrituras, um retorno à doutrina dos apóstolos, um retorno ao cristianismo puro e simples, rompendo com aquelas práticas que foram inseridas na igreja no período da Idade Média, muitas distorções da teologia bíblica, da teologia cristã, e então repondo a verdade, trazendo de volta a simplicidade, a pureza das Escrituras, a pregação pura e simples do Evangelho. É claro que Deus levantou outros homens, como Zwinglio, na Suíça, como Calvino, que era francês, mas se refugiou em Genebra e ficou em Genebra a pedido de Guilherme Farel, e onde ele prega a palavra de Deus até a sua morte em 1564. A reforma foi um conjunto de fatores, de homens que Deus levantou para anunciar a verdade, pregar a verdade e
como Johannes Gutenberg já havia inventado a imprensa em 1450, as ideias da reforma foram largamente divulgadas, amplamente divulgadas, e a reforma se estabeleceu. Se estabeleceu na Alemanha, se estabeleceu na Suíça, se estabeleceu na Holanda, e a obra de Deus avançou com grande graça e com grande poder. É claro que depois se consolidou, se galvanizou as ideias principais da reforma nos chamados 5 solas da reforma. Quais são esses 5 solas? Quais são esses 5 fundamentos? Primeiro, sola Escritura. Só a Escritura. Ou seja, o entendimento protestante é que a Bíblia não é uma dentre as muitas formas de Deus nos comunicar sua vontade. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Deus se revelou na natureza, Deus se revelou na nossa consciência, Deus se revelou nas Escrituras, Deus se revelou em Cristo Jesus, o seu Filho, nosso Redentor. Mas a palavra escrita de Deus é a Bíblia. Ela é inspirada, inerrante, infalível, suficiente, eterna, poderosa. Ela não cai em desuso, ela não fica obsoleta, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser ressignificada, ela não é nem nova nem velha, ela é eterna. A palavra de Deus não pode falhar. Então, esse é um pilar que nós cremos. Não é a Bíblia mais a tradição, não é a Bíblia mais o decreto papal, não é a Bíblia mais as decisões conciliares, as encíclicas. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela é viva e poderosa. Então, aqui está o fundamento importantíssimo da reforma, que está centralizado nas Escrituras. Palavra de Deus, palavra inspirada, palavra inerrante, palavra infalível, palavra suficiente. O segundo sola das Escrituras é o sola fide, só a fé. Veja que a igreja ensinava a salvação pelas obras, mas a salvação não é pelas obras. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não é pela fé mais as obras, não é uma espécie de parceria, onde Deus nos dá a fé e nós entramos com as obras, não. A salvação, ela é exclusivamente pela graça mediante a fé. Nós não contribuímos com o nosso esforço, com os nossos méritos, com as nossas obras, com os nossos predicados morais, com as nossas qualidades espirituais para a nossa salvação. Salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele planejou, ele executou, ele consumará. De tal maneira que não há mérito nenhum, porque eu recebo esta salvação pela fé. A fé não é a causa meritória, a fé é a causa instrumental de apropriação da salvação em Cristo Jesus. O terceiro sola é sola gratia, só a graça. Isso significa que não há mérito humano, que a salvação não é por mérito, não é que eu faço por onde, eu faço a minha parte e Deus faz a outra. Não é uma questão de sinergismo, mas de monergismo. A salvação é uma obra de Deus, sem qualquer participação do homem, sem qualquer mérito do homem. Eu não mereço a salvação. Ele me concede, me doa gratuitamente e merecidamente a salvação. É graça. Graça é um dom imerecido. Eu não mereço, mas eu preciso. Então a salvação não é uma medalha de honra ao mérito. Salvação não é um troféu que você conquista. Salvação é uma obra exclusiva de Deus, que Deus faz por mim sem que eu mereça. É gratuito, completamente gratuito. Eu mereço sim o castigo, o juízo, e Deus não aplica o castigo e o juízo, Ele me concede salvação, perdão, redenção, e isso é graça, é só a graça. Tudo é feito para que Deus seja glorificado, de tal forma que a minha salvação não merece
Aplausos a mim. A minha salvação é um reconhecimento de que tudo provém de Deus e que toda a glória pertence a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Em quarto lugar, o quarto fundamento da reforma é o solus Christus, só Cristo. Porque então Cristo era um dos, mas não o único, exclusivo. E é importante ressaltar que Jesus não é um Salvador dentre outros Salvadores. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo não é um dentre os muitos mediadores. Não. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Foi o próprio Jesus quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. De tal maneira que não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, nenhum homem, por mais ilustre que seja, pode salvar. Nem o Papa, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem João, nem o pastor, nem o missionário, nem o bispo, nem a igreja, nem a religião, nem qualquer conselho eclesiástico. A salvação é uma obra exclusiva de Deus e só Jesus salva. É só Cristo, solo Christus. É só Ele que pode trazer salvação, só Ele pode dar vida eterna, só Ele pode perdoar os pecados, só Ele pode nos reconciliar com Deus, só Ele pode tirar o peso da culpa e nos oferecer o seu perdão e a sua graça salvadora. Mas, em quinto e último lugar, o quinto sola da reforma é o soli deo gloria. Só a Deus a glória. Ou seja, Deus não divide a sua glória com ninguém. É por isso que a salvação pertence a Deus. Porque ninguém vai chegar lá no céu reivindicando os seus direitos. Ninguém vai chegar lá no céu dizendo: eu vim receber o meu prêmio, que eu mereci, que eu fiz por onde. Ninguém pode comprar a salvação, nem com dinheiro, nem com merecimento, nem com obras, nem com sacrifícios. Portanto, quando nós lá chegarmos, o único que vai ser exaltado é o próprio Deus. O único que vai ser glorificado é o próprio Deus. O único que vai merecer todos os encômios e elogios é o próprio Deus. Porque tudo Ele fez para o louvor da sua própria glória. Sem qualquer merecimento humano, sem qualquer iniciativa humana. Não fomos nós quem o amamos e então Ele passou a nos amar. Não. Foi Ele quem nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por nós, de tal maneira que não há mérito, de tal maneira que não há qualquer holofote sobre o homem. Não, é somente a Deus a glória. Toda a glória dada ao homem, portanto, é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Então, está aqui esses fundamentos da reforma protestante do século XVI. É só a Bíblia, é só a fé, é só a graça, é só Cristo, é só Deus que recebe toda a glória. As ideias da reforma tiveram certamente resistência, porque houve um concílio contra a reforma, o concílio de Trento, que tentou impedir o avanço das ideias reformistas, proibindo a leitura da Bíblia, proibindo outros livros protestantes, trazendo novamente uma perseguição muito grande, que foi a Inquisição, patrocinada pelos Corrente Loyola. Inácio de Loyola foi, de certa forma, o braço de ferro do Concílio de Trento para impor aos chamados herégios, os que se haviam aderido à reforma, como aqueles que mereciam a punição e até mesmo a própria morte. João Calvino, que foi o reformador genebrino, enviou para o Brasil, inclusive, a pedido de Villegagnon, 14 missionários. E eles foram todos mortos aqui no Brasil pelo viés do martírio.
não porque cometeram crimes, não porque cometeram deslizes morais, mas porque eram professos aderentes da Reforma e da fé em Cristo Jesus. A Reforma, pela graça de Deus, vingou em tantos países. Noutros, grandes, terríveis perseguições, como aconteceu na França, né, em 1559, com Catarina de Médici, onde 70 mil huguenotes foram mortos com requinte de crueldade, na chamada Noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572. Como a terrível e amarga Guerra dos 100 Anos na Alemanha, que morreu tanta gente, como também as lutas que aconteceram na Inglaterra, mormente depois de 1534, quando Henrique VIII rompeu com o catolicismo para se casar de novo. Ele queria divorciar-se da sua mulher, Catarina de Aragão, para casar-se com Ana Bolena, e o Papa não lhe deu essa permissão. Ele rompeu com o catolicismo, rompeu com o Papa e criou uma nova denominação religiosa na Inglaterra, o anglicanismo. Ele teve outros casamentos. A Ana Bolena não lhe deu o filho que ele esperava ter para ser o seu herdeiro, mas este homem veio a morrer em 1547, e o seu filho, Eduardo VI, que está apenas com 10 anos de idade, reina então em seu lugar, e o menino morre precocemente em 1553, e assume o governo da Inglaterra Maria Tudor, Maria Sanguinária, que persegue os protestantes, mata os líderes protestantes queimados em praça pública, dispersa tantos outros, e muitos têm que fugir da Inglaterra para não morrerem. Mas ela vem a morrer muito cedo, em 1558, 5 anos depois que está no poder, e a sua irmã Elizabeth, ou Isabel, assume o governo da Inglaterra num longo reinado de 1558 a 1603, e ela então traz de volta os foragidos da perseguição de sua irmã Elizabeth, a Isabel, da sua irmã Maria Tudor, e então os que voltaram depois de terem contatos lá no continente com a Reforma requereram na Inglaterra uma mudança profunda, uma revolução, na verdade, na teologia, na liturgia, no governo e na vida. E criou-se então na Inglaterra uma geração de homens piedosos e cultos, os puritanos, que influenciaram inclusive a formação da Nova Inglaterra, das colônias americanas, que hoje são os Estados Unidos da América, e de onde veio o protestantismo aqui para o Brasil. Então nós somos fruto desse trabalho tão glorioso, tão bendito, dos nossos irmãos, dos nossos pais na fé, daqueles que muitas vezes selaram com o seu sangue a sua fé, o seu testemunho, para nos legar as verdades benditas do Evangelho, que temos o privilégio de tê-las hoje. Um dos lemas importantes da Reforma é Igreja Reformada, sempre reformando. E o que significa isso? Significa que a Igreja precisa sempre voltar às origens, sempre voltar à doutrina dos apóstolos, sempre voltar à fidelidade às Escrituras, porque sempre há o risco da Igreja se desviar da rota, se desviar do caminho, e é preciso voltar à centralidade das Escrituras. Eu não tenho dúvidas de que a igreja brasileira, igreja evangélica brasileira e mundo afora, precisa de uma reforma. Muitas novidades foram introduzidas nas igrejas, em nome da fé evangélica. São estranhas muitas dessas práticas às Escrituras. Nós não temos o direito nem de extrair nada, nem de acrescentar nada às Escrituras. Então, a igreja precisa de uma reforma, para voltar à simplicidade do Evangelho, voltar à infalibilidade e inerrância das Escrituras, voltar à centralidade da pregação da palavra nos púlpitos, que estão sendo tomados às vezes por tantas novidades estranhas às Escrituras. A igreja precisa certamente de uma nova reforma. Mas também a igreja precisa de um grande reavivamento, porque às vezes as pessoas aderem a essa doutrina, mas não buscam o fervor espiritual. E aquilo que se chama de doutrina, ortodoxia ossificada, ortodoxia morta. Ian Bounds, um piedoso metodista do século XIX, disse: a ortodoxia é boa, ela é absolutamente necessária.
ela é insubstituível, mas a ortodoxia morta mata. Lutero dizia que pregação sem unção endurece o coração. O M. Baldes ainda disse: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Estamos à procura de novos métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. E nós precisamos não apenas de ter luz na nossa mente, como dizia Jonathan Edwards, nós precisamos também ter fogo no coração. E essa junção entre teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta, é que precisa existir na igreja, para ela ser fiel às Escrituras e ao mesmo tempo ser uma igreja totalmente dependente do Espírito Santo, para ter uma vida plena, maiúscula e abundante, como a igreja de Éfeso, que era ortodoxa. Não há denúncia de heresia naquela igreja. Ao contrário, ela não suportava os falsos apóstolos, ela detestava as obras dos nicolaítas, era uma igreja fiel na sã doutrina, mas tinha perdido o seu primeiro amor. Então, nós precisamos, nesta comemoração de 108 anos da Reforma Protestante, voltar às origens, voltar às Escrituras, voltar à doutrina dos apóstolos, voltar à simplicidade do Evangelho e experimentarmos uma reforma profunda e um poderoso reavivamento espiritual. Eu espero que esta breve análise, este passeio tão rápido, por que não dizer panorâmico, aéreo, mas dando alguns insights do que foi a Reforma Protestante do século XVI, isso possa reavivar a sua fé, aquecer o seu coração, iluminar a sua mente. Se você acha que essas ideias são importantes, quem sabe você possa compartilhá-las com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito nesse canal, peço a gentileza de você se inscrever e nos ajudar a levar esta palavra aos rincões da pátria brasileira e às outras nações da terra. Registro aqui meu sincero agradecimento a todos vocês.